Tudo bem, meu pessoal? Olha só, eu sou o professor Renildo, trabalho aqui no curso Vigor e nós vamos estar trabalhando hoje razão e proporção, que é um assunto bastante cobrado em concurso, faz parte lá do raciocínio lógico quantitativo, é um assunto relativamente fácil e tudo em matemática, na verdade, é fácil. Quando a gente aprende os fundamentos e a gente treina, a gente desenvolve essas habilidades, beleza? Então vamos lá. Muito bem, vamos lá então. O assunto para hoje, então, razão e proporção. Nós vamos fazer algumas definições aqui no quadro, preliminares, para na sequência, enfim, a gente distribuir listas de exercício e nos divertir aqui resolvendo essas questões, como sempre. Bom, vamos lá então. Alguns conceitos lá. Anotem o primeiro conceito, razão. Ok? Então anotem lá. Uma relação entre duas quantidades. Repetindo, razão, então, uma relação entre duas quantidades. Ok? Muito bem. Atentem, por favor, aqui. Pessoal, esse número aqui, como é que nós lemos? Que número é este? 3/4. Perfeito, ok. Esse número é um número racional, um número fracionário, e então nós temos a ideia de termos um todo, dividido em quantas partes? 4, das quais nós vamos tomar 3 como referência, ok? Isso é uma fração, perfeito. Então, 3/4, não é? O que é a ideia do 3/4? Eu vou estar dividindo o meu todo em 4 partes, que é esse número de baixo, o denominador que ele representa. Destas 4 partes, eu devo estar tomando 3 como referência. Então, eu poderia entender como 3 em 4, ok? Só que observem bem aqui. O conceito que nós trouxemos é que é uma relação entre duas quantidades. Perfeito. Só que essa nossa leitura do 3/4 aqui, eventualmente ela poderá nos induzir ao erro. Então, reparem bem o que eu estou fazendo aqui. Eu fiz questão de trazer aqui, mas não no sentido de você vincular. Pelo contrário, você não pode vincular o 3/4, porque aí o entendimento de razão fica errado. Quero que vocês compreendam uma coisa aqui. Quando eu escrevo esse 3, utilizo o 3 e o 4, que é uma escrita de razão, sim, a minha escrita, gente, ela corresponde ao seguinte aqui. Eu não vou dizer 3/4, eu direi 3 está para 4. Então, podem anotar isso. 3 está para 4. Ou simplesmente 3 para 4. Dá para tirar aquele verbo ali, o verbo de ligação está. 3 para 4. Então, vamos entender claramente isso. Quando eu digo que a razão, eu relaciono lá, por exemplo, vamos acrescentar aqui, a razão numa sala de aula entre o número de homens e o número de mulheres, escrevi de uma forma simbólica ali, não é uma notação, utilizei o H e o M para representar então o número de homens e o número de mulheres. Eu direi que a razão entre homens e mulheres é de quanto? 3 para 4, ou direi que a razão é de 3 está para 4. O que nós temos que entender aqui? Reparem que o meu todo, nessa questão aqui, na ideia de fração, ele era quanto aqui? Era o 4. Quando eu penso em razão, o meu todo não é 4, o meu todo é 7. Para cada 7, 3 são homens e 4 são mulheres. Então, é diferente. Estão me entendendo? Quando nós temos essa razão, gente, é uma relação entre duas quantias, mas dificilmente vai ser o todo. Eu não estou relacionando o todo aqui. Eu estou relacionando homens e o quê? E mulheres. Então, para cada 3 homens, quantas? 4 mulheres. A quantidade total aqui vai ser quanto? 7 e não o 4. Por isso é importante nós desvincularmos a leitura. Porque se você lê 3/4 aqui, induz a ideia de que o 4 é o todo, e não é. O meu todo aqui é quanto, portanto? 7. Ficou claro isso até aqui? Muito bem. Coloque uma observação apenas aí. As razões, pessoal, e a gente já vai ver como é que as bancas cobram isso. Então nós vamos, como eu disse inicialmente, trazer alguns conceitos para que a gente tenha essa compreensão, porque fica mais fácil de resolver as questões depois. Eventualmente, as razões poderão ser apresentadas numa forma diferente dessa. Vamos supor que numa sala ou numa festa em que havia adultos e crianças,
ok? A razão entre o número de adultos e o de crianças era 0,3. É bem eventual, mas algumas bancas poderão trazer dessa forma aqui, 0,3. Essa é a razão. Ok, minha gente? Então, observe uma coisa aqui. No momento que eu tenho essa escrita 0,3, não fica de fato claro quantos são os adultos e quantos são as crianças. O 0,3 não é uma escrita como essa, não é? Que fica muito mais visível. Então, a jogada é a seguinte. Reparem que o 3/4 ele não é uma fração, mas a escrita é a mesma que a fração. E aí, quando a gente lida com fração, nós temos duas formas de representar um número fracionário ou um número racional. Pode ser essa forma, mas pode ser uma forma decimal também. Então, a jogada aqui é a seguinte. Nós vamos fazer, em primeiro lugar, a conversão dessa escrita que está na forma fracionária, desculpe, forma decimal para a forma fracionária. Porque ainda que não seja fração, mas a escrita é a mesma, ok? Vamos lembrar como é que se faz isso? Ontem, numa outra aula, até nós já vimos, mas aqueles que não estavam ontem verão agora. Vamos lembrar? A gente tira essa vírgula. Que número vai ficar esse? 3. Não se diz 0,3, não é? Claro que se fosse 1 aqui, o número seria quanto? 13. Mas nesse caso é 3. Esse é o número que vem aqui em cima, no numerador. Sempre assim. Então, você tira a vírgula, esse número é 3. Tranquilos? Beleza. Qual vai ser o número do denominador? O número do denominador é dito uma potência de 10. O que são as potências de 10? São esses números, gente, como 10, 100, 1000, 10.000, ok? E aí, o que vai depender aqui, o número de zeros, é o número de casas que eu tenho depois da vírgula. São quantas aqui? Uma. Então, aqui trata-se do quê? De 10. Então, em fração, essa minha leitura é quanto, gente? 3 décimos. Ela é representada por 0,3, decimal. Claro isso? Mas reparem que, ainda que a escrita seja a mesma, a ideia não é a mesma. Então, qual é a minha razão aqui entre adultos e crianças, gente? É 3/10. Tem mais crianças ou mais adultos nessa festa? Muito mais crianças. De cada 13 pessoas... 3 são adultos e 10 são crianças. Ok? Claro, então? Então, quando a banca me trouxer uma razão no formato decimal, converta-o para a forma de fração. Mas a leitura não é fração, vamos deixar claro. Como é que é escrita, portanto, aqui? Eu vou apagar aqui já. 3/10. Ou 3 está para 10. Tanto faz. Tranquilos até aqui, minha gente? Beleza. Então, 3 está para 10. Conceito de razão, tranquilaço? Vamos adiante. Próximo conceito agora, proporção. Notem lá, então, proporção. Proporção, a igualdade entre repetindo, a igualdade entre duas razões. A igualdade entre duas razões. Muito bem. Então, vamos mostrar uma proporção aqui. Gente, comigo aqui, por favor. Como é que se lê mesmo essa razão? 2 ou 2 para 3, ou 2 está para 3. Muito bem. Eu vou colocar o sinal de igual, porque a ideia é da igualdade. Só que aí eu quero que a gente já faça um raciocínio aqui. Vamos supor que eu fui a uma festa em que havia homens e mulheres. E a razão entre homens e mulheres era 2 para 3. Então havia mais mulheres lá. Os homens, para cada 2 homens havia 3 mulheres, certo? 2 para 3. Muito bem. Mas esses números aqui não eram reais, não havia apenas 5 pessoas na festa. Certo? Então, eu quero que vocês me ajudem a verificar o seguinte. Quando eu fiz a verificação das quantidades reais de pessoas que estavam lá, eu observei que os homens, eles não eram 2. Os homens eram 18. Vamos colocar esse 18 ali, por exemplo. Então, eu quero lhes perguntar uma coisa, mesmo que de forma intuitiva agora. Se a razão era 2 para 3 e os homens eram 18, quantas seriam as mulheres? Pense um pouquinho. Eu quero uma igualdade entre duas razões. 9? Mas não são mais mulheres do que homens? Eu tenho que ter um número que é maior que 18?
27, na verdade. Mas o 9 que tu pensaste certamente é o fator de proporcionalidade aqui. Repare um detalhe. Gente, para cada 2 homens, 3 mulheres, não é isso? Quantos grupos desses 2 homens eu tenho contidos aqui nesses 18? 9. 2, mais 2, mais 2. Concordam comigo? Que são 9 grupos que eu tenho aqui? Se eu quero, veja, é a ideia do 2 vezes 9. Vai dar o 18, não vai? Então significa que, quando eu digo 2 para 3, porque é importante ficar claro isso, eu não estou dizendo que esses números são reais, não necessariamente. Poderá não ser 2 para 3. A razão apenas que é 2 para 3, estão me entendendo? É um parâmetro apenas. Então se eu observo que os homens são 18, é porque são 9 desses grupos aqui de 2 homens. E se eu quero manter a igualdade, é necessário que eu tenha os mesmos 9 grupos para quê? Para as mulheres. Qual é o parâmetro aqui? É 3. Se eu fizer 3 vezes 9, quanto que vai dar? 27. Então isto, pessoal, mas eu já vou esclarecer melhor. E isto é uma proporção. Certo? Como é que é a leitura de uma proporção? Vamos anotar isso, vocês deverão lembrar. A escrita que se faz de uma proporção é assim, a leitura é 2... está para 3. Quem lembra? Como é que vem agora? Assim como, bem como, tal como. 18 está para 27. É esta a leitura de uma proporção. 2 está para 3, assim como 18 está para 27. Ok até aqui? Tá. Gente, se não compreenderem, levante a mão que a gente explica de novo, não tem problema nenhum. Eu quero que vocês observem uma coisa aqui. Existe, pessoal, uma outra escrita. Eu vou colocar uma outra proporção aqui agora, e aí eu quero que vocês me ajudem lá, por favor. 3 está para 5, mas essa daqui eu vou botar um pouquinho mais fácil. Assim como 12 está para, e eu quero que nós façamos a definição. Qual será esse número? Diga lá. Não compreenderam a ideia, tá? A grande jogada que foi a seguinte. Como eu tenho um 2, e esse 2, que representa o número de homens, eu quero manter uma igualdade entre essas razões. Uma igualdade, isso não quer dizer que os números, gente, que compõem sejam iguais. É muito mais um sentido de proporcionalidade, a questão da igualdade que eu trago. O que nós observamos aqui foi o seguinte, eram 2 homens, e para cada 2 homens, quantas mulheres? 3. Se eu observei que esse número de cima, naturalmente que ele terá uma correspondência com aquele 2, é 18, é porque na prática, lá nessa festa, não havia 2 homens. Havia quantos? 18. E aí a ideia é que observarmos quantos desses 2 caberiam para que de fato fosse 18 lá. Aí é uma questão de uma divisão. A gente faz intuitivamente o 18, divide pelo 2, que vai dar quanto? Vai dar 9. Então esse é um elemento que eu percebo, o 18 ele é 9 vezes maior que aquele 2. Vai clarear mais quando a gente fizer essa agora. Então qual é o número que seria 9 vezes o meu 3? O 27. Aí eu vou ter essa proporcionalidade. Aqui já vai ficar um pouquinho mais claro. Ok? Observem o seguinte aqui. Homens e mulheres também. Homens, mulheres. Certo? Qual é a leitura mesmo aqui? 3 para 5. Beleza. Há mais homens ou mais mulheres? Pela escrita que mais mulheres. Muito mais ou... Isso é ridículo dizer, isso é relativo, né? Muito mais, pouco mais, enfim. Isso não importa aqui. Mas eu quero que vocês observem uma coisa. Gente, se eu tenho 12 homens lá, é porque eram quantos desses grupos de 3 homens? Eram 4 grupos. Se eu quero manter uma proporção, eu preciso ter os mesmos 4 grupos de quê? De mulheres. Quanto é que vai dar? Vai dar 20. É esta a ideia. Clareou um pouquinho mais aqui essa questão? Muito bem. Então, isso é uma proporção. Qual foi o fator aqui nesse caso? Foi o 4. Isto. Então, tranquilos até aqui? Muito bem, ok. Mas sempre questione, viu? Quando não entender, questione, por favor. Muito bem. A gente vai, pessoal, trabalhando uma série de elementos, porque matemática é assim, na verdade. A gente vai construindo aquela ideia e, naturalmente, que depois requer algumas habilidades, né, de cálculo, mas a gente vai observar que o maior problema para essas questões aqui não é cálculo em si, é interpretação. É o português que nos compromete ali. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Bom, gente, eu quero que vocês anotem o seguinte agora, por favor. A propriedade fundamental das proporções. Vamos teorizar um pouquinho mais.
propriedade fundamental das proporções. Muito bem. Gente, eu vou tomar essa mesma proporção aqui. Há uma outra escrita para a proporção que pode ser dessa forma aqui. E ela vai ficar mais visível para quando eu falar essa propriedade ali. Uma proporção pode ser escrita dessa forma aqui. Reparem que esse tracinho aqui nós podemos entender como divisão, não é? É uma ideia de um número dividido por outro. Então, esse tracinho de divisão, eu posso trocá-lo por esses dois pontos aqui. Da mesma forma, esse, entre o 12 e o 20. E esse aqui, o igual, é comum a gente trazer dessa forma aqui, com 4 pontinhos ali. Ou seja, esta é uma apresentação diferente desta, mas ambas representam uma proporção, ok? Então, a gente pode fazer a leitura aqui de que forma seria. Reparem lá, 3 está para 5, assim como 12 está para 20. Perfeito, muito bem. Eu quero que vocês observem uma coisa. Não precisa copiar. Só quero, talvez você lembre disso ou não. A propriedade fundamental das proporções diz assim: em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O que é produto? Vamos lembrar. É o resultado da multiplicação, ok? Gente, olhando para esses números aqui, quem vocês me diriam que são os meios e quem são os extremos? Quem são os meios? O 5 e o 12, meios. Acho que fica visível isso, né? E os extremos quem são? O 3 e o 20. A propriedade me diz assim, que o produto entre eles é o mesmo. Então, reparem, quanto que vai dar 3 vezes 20? 60. Quanto vai ser 5 vezes 12? 60 também. Então, esse produto é igual. Mas aí eu quero mostrar uma coisinha que isso você vai lembrar. Gente, reparem aqui, por favor. Esta não é aquela velha multiplicaçãozinha, olha lá o 3 vezes 20 aqui, 5 vezes 12, aquela velha multiplicação cruzada que a gente faz, quando vai resolver questões de regrinha de 3, coisa e tal, não é? Essa é a propriedade fundamental. Então, sempre que nós tivermos uma proporção, o produto desses elementos aqui que a gente chama de meios, tem que ser o mesmo desses dois que a gente chama de extremos. Só que ficou mais visível, por isso que eu quis trazer assim, certo? Beleza. Agora eu quero que a gente veja uma coisa aqui, por favor. Se eu tiver, não precisa copiar, só quero treinar um pouquinho uma ideia aqui, mas você não precisa copiar. Se eu tiver esta proporção aqui, por favor, 2 para 5, e aqui eu tenho 6 para x. Não precisa copiar isso, só quero que a gente converse um pouquinho. Esse tipo de expressão é chamado quarta proporcional. O objetivo nesse tipo de questão é o seguinte: a banca vai me dizer que isso é uma proporção, e sabendo que é uma proporção, ela quer que eu determine qual é o valor do x. Como é que a gente faz normalmente? Certamente vocês lembrariam daquela velha multiplicação em quê? Em cruz? Ora, isto é uma proporção, tem que dar certo, concordo? Reparem lá, 2 vezes quem aqui vezes x, entendem, gente? Não precisa botar o pontinho de vezes. Sempre que a gente tiver um número e uma letra que representa um número, a operação aqui é multiplicação, mas não se anota nada ali. Isso tem que ser o mesmo que 5 vezes 6. Concordam comigo? Beleza. Como é que se faz para isolar o x aqui, lembram? A gente deixa o x sozinho, pode resolver ali, 5 vezes 6 dá quanto? 30. E o 2 que está multiplicando passa para lá, dividindo. Quanto é que vai dar, portanto? 15. Beleza? Muito bem. É uma forma de fazê-lo? Claro que é. Mas aí reparem um detalhe agora aqui, por favor. Vamos olhar aqui. Gente, retornem um pouquinho, eu preciso trazer uma palavrinha, 2 palavras para vocês se familiarizarem. Lá no conceito de razão ainda. Voltem lá nos alfarrápios aí de vocês. Nos apontamentos lá de razão. Qual foi a primeira razão que nós escrevemos ali mesmo? Era quanto para quanto? 3 para 4. Muito bem. Pessoal, quando nós trazemos esses números na forma de uma fração, os nomes que a gente dá para os elementos aqui o de cima é numerador, lembram? E o de baixo é denominador. Muito bem. Como é razão, os nomes são diferentes. E algumas bancas eventualmente poderão trazer, então é importante que vocês anotem lá. O número de cima é dito antecedente. Então anotem lá. Esse número é o antecedente da minha razão. E o número de baixo é dito o consequente. Então, reparem que na razão não existe numerador e denominador.
existe antecedente e consequente. Ok? São estes os nomes. Tranquilo até aqui? Tá. Então eu quero que vocês observem uma coisa agora aqui. Vamos dar uma olhada nesta proporção aqui. Gente, reparem uma coisa. Qual é o meu primeiro antecedente aqui dessa primeira razão? 2 e o consequente é 5. Nessa, quanto que é o antecedente? 6 e o consequente é x. E é uma proporção, eu tenho um sinal de igual ali. Então eu poderia fazer em cruz para determinar o x? Claro que sim. Mas se você reparar, observe por favor aqui. O meu antecedente 2, ele nessa nova razão transformou-se em 6. Existe um fator aqui pelo qual eu, ao multiplicar o 2, eu consigo chegar em 6? Quanto que é? É 3. Concordam que é 3? Se eu utilizar esse mesmo fator aqui, 5 vezes 3, quanto que vai dar? É a resposta. Isso não é... Na verdade, isso... Ah, mas isso é magia. Não, não é magia. É um viés diferenciado da mesma propriedade aqui. Só que a gente normalmente não trabalha dessa forma. A gente faz em cruz, não é? Mas eu tenho, então, essa possibilidade. O que eu quero que você entenda? Sempre que houver uma proporção, entre as duas razões, haverá um elemento que a gente chama de fator de proporcionalidade. Sempre vai ter isso. O que pode ocorrer em alguns casos é que esse fator de proporcionalidade, ele não seja um número inteiro. Claro que aí, por não ser um número inteiro, talvez seja mais fácil eu fazer, por exemplo, vamos ver essa daqui. 3 está para 7, assim como, vamos ver aqui, eu quero que seja 8 está para x. Gente, observem aqui. Do 3 para o 8, tem um fator inteiro? Não. 3 vezes 2 dá quanto? 6. 3 vezes 3 dá 9. Esse é o número entre 2, entendem? Então, nesse caso, eu faria em cruz, por uma questão de praticidade. Mas existe esse fator inteiro. Ou melhor, inteiro ou não, mas sempre o fator de proporcionalidade haverá. Tranquilos? Muito bem. Ok. Ficou clara a ideia do fator, então? Muito bem. Então, agora, vamos trazer já um exemplo com uma questão, e na sequência eu vou distribuir a lista de exercícios. De questões, né, de bancas para a gente resolver. Vamos botar um exemplo, então. Professor, Sim. daí como ele não foi inteiro naquele outro exemplo, tem como calcular igual dessa forma? Poderia também, só que aí talvez te dê mais trabalho, porque tu terias que dividir aquele número maior pelo menor para descobrir qual é o fator e aí aplicar no de baixo. Assim faria mais fácil fazer em cruz, entende? Mas é importante que a gente entenda que o fator sempre existirá, certo? E isso vai ajudar para resolver as questões agora. Anotem lá então, por favor, botem exemplo. 1. Vamos resolver 2 questões antes. E na sequência eu já distribuo a lista ali para começar a diversão da noite. Certo? Na verdade começa agora já a diversão. Anotem o seguinte lá. Numa sala de aula, vírgula, a razão entre o número de moças e o de rapazes repetindo, numa sala de aula, vírgula, a razão entre o número de moças e o de rapazes era, vírgula, nessa ordem, vírgula, e aí agora a banca trará esta inscrição aqui. Exatamente isso. Qual é a razão, portanto? 3 para 4. Claro? Observe uma coisa. Nessa ordem, apareceu essa expressão aí. O que essa expressão nessa ordem está mostrando? Esse engessamento aqui. O número de moças e o número de quê? De rapazes. Então fica muito claro que nessa ordem, ou respectivamente, eu tenho 3 que corresponde às moças e o 4 corresponde aos rapazes. Portanto, haverá mais moças ou rapazes? Mais rapaz nesse sentido. Porque, gente, quando não aparece, daqui a pouquinho a gente vai ver isso, se não aparecesse o nessa ordem, não necessariamente seria nessa ordem aqui. Interessante, a gente tem que cuidar disso. É a questão do respectivamente ou nessa ordem, né? Muito bem, mas nessa questão apareceu. Então era nessa ordem 3 para 4. Muito bem, ponto. Anotem agora lá o seguinte. Se, condicional SE. Um SE, C, vírgula. Na lista de chamada da turma. Na lista de chamada da turma, a, verbo haver,
ok? H, acentinho. Deixa eu ver, 63 alunos. E aí, abram um parêntese e botem moças mais rapazes. A banca, para uma questão como essa, ela esclareceria ali, por quê? Porque o alunos pode ter uma ideia de quê? De ser rapazes, por ser gênero masculino, mas pode ser a totalidade, né? Então ela esclarece, moças mais rapazes. Muito bem. Como é que eu disse? Se nessa turma são quantos? 63 alunos inscritos. Cheguei a dizer inscritos? Não, então coloque lá inscritos. As 63 nomes há 63 alunos, moças mais rapazes inscritos, e, vírgula, todos estão presentes, vírgula, qual o número de moças? Todos estão presentes, vírgula, qual o número de moças? Essa é a pergunta. Vamos resolver juntos? Muito bem. Gente, oi? O C? Desculpe. Nessa ordem 3x4, esse C... Não, o C é um condicional, na verdade. Se isso, então aquilo, né? Se ocorre isso, então o que eu posso concluir é nesse sentido. Muito bem. Gente, vamos lá então? Uma sugestão aqui. Tem várias formas de se resolver. Eu tenho uma forma aqui que já faz bastante tempo que eu pensei em fazê-lo e os alunos gostaram bastante, aprovaram, então a gente vai trabalhar essa ideia. Não sei se outros professores trabalham, talvez trabalhem também. Muito bem, como é que funciona? Primeira coisa, eu quero que vocês façam um apontamento aí na questão. Fala razão na questão? Fala, então já circulem ali, porque é importante que a gente se familiarize com as questões. Essas aí já trouxe claramente a razão, ótimo, então eu sei qual é o assunto. Muito bem, haverá casos em que não aparece a razão. Vamos lá então, vocês vão escrever aqui a razão. Era a razão entre o número de quê mesmo? Moças e... Então, ó, M para R, assim como 3 está para 4. Então você faz essa inscrição ali. Eu utilizei o M para representar moças, o R, isso é de cada um, enfim, eu criei essa legenda ali. Turma, agora a jogada é a seguinte, há um quadrinho que a gente pode montar que vai facilitar bastante. Esse quadro é uma pequena tabela em que vocês vão dispor aqui 3 espaços horizontais e 4 espaços verticais. Então, montem lá a tabelinha, 3 espaços horizontais, 4 espaços verticais. Vocês vão ver como fica fácil de resolver. Ok? Muito bem. No primeiro espaço aqui de cima, a primeira coisa que você vai anotar aqui é o elemento que está sendo relacionado. Ou seja, número de moças, número de rapazes, aquilo que está sendo relacionado, certo? Na terceira coluna, vocês vão preencher TO, representando o total. E na quarta coluna, escrevam lá DIF, representando diferença. Sempre dessa forma, ok? Agora é o seguinte, nessa próxima linha aqui, nós vamos preencher, pessoal, atentem bem, os números da razão. Os números da razão. Reparem que a razão é apenas um parâmetro. Quando eu disse que a razão era 3 para 4, eu não estou dizendo que só tem 3 moças e 4 rapazes lá, mas na proporção é assim, estão me entendendo? Beleza. Então, gente, os elementos da razão. O número de moças corresponde a quanto mesmo? 3. E o de rapazes? 4. Mas nós temos que preencher toda essa linha. Qual é o total aqui? 7. Concordam comigo? De onde veio o 7? 3 mais 4. Quanto é a diferença? O que é a diferença? A diferença é o resultado da subtração, não é? Nós vamos tomar o maior e subtrair o menor. Não importa onde esteja o maior, aqui ou ali, entre esses dois, você vai fazer a diferença. A diferença, portanto, é 1. 4 menos 3. A diferença entre eles. Certo até aqui, minha gente? Então, sempre assim. Os elementos da razão, o total e a diferença. Nessa linha de baixo agora, nós vamos preencher o número real. A banca, nesse tipo de questão, ela me dará, além da razão, ela sempre me dará um número real.
ok? A grande jogada agora é a seguinte, gente, observem bem. Nós vamos tomar esse número real e vamos dividi-lo pelo seu correspondente lá na razão. Esta é a jogada. Então me ajudem lá, por favor. Qual é o número real que ela trouxe aí no enunciado? Ela falou em 60 o quê? 3. Muito bem. Gente, o que são esses 63, afinal? É o total de inscritos e todos estavam presentes, ninguém faltou. Então, esse 63, ele terá uma correspondência com qual destes meus números aqui? Com 7. Fica claro? Então, você vai colocar o 63 aqui e vai dividi-lo por 7. Sempre essa a ideia. Dividir o número real pelo número da razão correspondente. Tranquilo, gente? A gente está indo bem passo a passo para você entender o que vai ocorrer aqui. 2 ou 3 questões resolvendo isso aqui, vocês vão ver como fica fácil. Gente, qual é o passo agora então? É dividir. Eu vou dividir 63 por 7. Saber tabuada ajuda, né? Quanto é que vai dar? Que você vai testando. 7 vezes 9. 63. Resto 0. Ok? Atentem a uma coisa agora aqui. Pessoal, o que é esse 9 aqui? O 9 é o fator de proporcionalidade. Toda proporção não traz um fator de proporcionalidade? Lembra que nós falamos? No caso dessa, minha questão é 9. Então, ficou claro de onde surgiu o 9 aqui? Eu dividi o número que a banca me deu, que nesse caso era o total, eu dividi pelo seu correspondente na razão. Gente, agora repare uma coisa aqui, por favor. Observem bem. Se a gente tomar esse 7 e multiplicá-lo pelo 9, é óbvio que vai ter que dar quanto? 63. Foi a partir dali que eu descobri que era o 9. Mas a grande pergunta agora é a seguinte. No momento que você concluir qual é o fator, basta que você leia no enunciado qual era a pergunta. Ela me fez uma pergunta. O que ela queria saber? Número de moças. Então venham cá, reparem aqui, por favor. Qual é o número aqui na minha razão que representa o número de moças? É 3. Ele é um número real? Não. Como é que eu faço para ele virar real? Eu vou multiplicá-lo pelo quê? Pelo fator. O mesmo fator que eu obtive ali. Quanto é que vai dar 3 vezes 9, gente? 27. Esse é o número de moças que eu tenho nessa sala. Simples assim. Eu vou descobrir o fator e aí eu vou ver qual é a pergunta que a banca me fez. Ah, ela perguntou sobre as moças. Eu vou fazer 3 vezes 9, eu vou obter o meu número real aqui. Claro que se eu quiser fazer uma verificação, reparem lá. Quanto que vai dar 4 vezes 9? 36. 1 vezes 9? 9. Então, reparem. As moças são quantas? 27. Os rapazes são quantos? Se eu somar 27 com 36, vai dar quanto? Se eu fizer a diferença aqui, quanto que vai dar? 9. Sem dúvida. Mas a minha resposta aqui era quanto? O 27. Você vai marcar a resposta lá e está feito. Professor, mas é só isso? Sim, é só isso. Na verdade, as questões de razão e proporção. Mas deixa eu esclarecer, senão vocês vão achar que eu sou mentiroso. É só isso por hora. Calma lá, daqui a pouco a gente vai ampliando. Mas a ideia é esta. Vamos fazer mais uma? Mais uma ainda no caderno. Depois eu distribuo a lista para a gente começar a resolver juntos. Então aquela ali podem, não sei, eu não havia pedido para numerar, mas botem 1, agora botem uma questão 2. Tranquilo. O que é importante que a gente compreenda aqui, desde já? Sempre que nós tivermos uma proporção, nós temos 2 números numa razão, temos outros 2 numa outra razão, lembram? A ideia é isso. E eles sempre vão estar distanciados por um fator de proporcionalidade. Por exemplo, aqui, gente, 2 para 5 e aqui eu tenho 6 para 15. Isso é proporcional. Se repararem aqui, quanto que dá 2 vezes 15? 30. 5 vezes 6? 30, vai dar o mesmo. Reparem, esta minha razão aqui, ela está distanciada, vamos pensar dessa forma, quantas vezes daquela lá? Basta eu observar que 2 vezes quanto para virar o 6? 3. 5 vezes 3. Então, o fator de proporcionalidade nessa proporção é quanto? É o 3. Significa que os maiores números são 3 vezes maiores que os menores. Para essa minha questão aqui, os números reais são quantas vezes maiores que o meu parâmetro aqui?
9 vezes. Simples assim. Essa é a ideia. Tá bom? Vamos ver a segunda, então? Anotem lá. Questão 2, então. Aqui não precisa copiar, só queria mostrar isso. Questão 2. Numa sessão plenária... Como é que se escreve essa sessão aí? Português, ó. S, 2 S's depois. Numa sessão plenária, vírgula. O número de deputados estava para o número de senadores. Aqui eu vou esclarecer, eu tomei a liberdade. Na verdade, não há sessões em deputados, porque eles são de casas diferentes. Mas, enfim, vamos pensar que fosse possível. Deputados e senadores, tá? Então, o número de deputados estava para o de senadores, é isso? Anotem lá. Assim como... Para essa questão, é bastante comum a banca trazer por extenso aqui. Reparem lá, ela vai trazer assim. Assim como 3 está para 8. Eventualmente pode ser assim. O entendimento é o mesmo, né? Em linguagem corrente ou linguagem matemática. Certo, minha gente? Ponto na mesma linha. Os deputados, em maioria, vírgula, eram tais que sua quantia excedia XC, excedia a de senadores em 35 unidades. Repetindo, então, esse segundo parágrafo aí. Os deputados, em maioria, eram tais que sua quantia excedia a de senadores em 35 unidades. Ponto na mesma linha. Certo? Assim, vírgula, após a saída dos primeiros 8 deputados, vírgula, quantos outros deputados permaneciam lá? Assim, após a saída, como é que eu disse? Dos 8 primeiros deputados, vírgula, quantos outros deputados permaneciam lá? Na reunião, na sessão plenária, né? Lá, ponto de interrogação. Vamos fazer juntos? Muito bem. Todos conseguiram copiar ali, então, gente? Tá. Turma, atentem uma coisa aqui comigo. Reparem, em algum momento a banca fala em razão? Não. Mas a questão, onde é que fica claro, e aí nós vamos circular, onde é que fica claro a ideia de ser uma questão que é de razão? Quando a banca diz o quê? Assim como o 3 está para 8, então fica claro. Mas reparem que não precisa necessariamente aparecer por escrito isso. Mas a gente vê que é uma questão de razão e proporção. Certo? Muito bem. Então vamos lá. Fazer como a outra. A razão entre deputados e o que mesmo? Senadores. Quanto que era mesmo? 3 para 8. Muito bem. Eu quero que vocês prestem atenção uma coisa aqui, por favor. Primeiro, eu quero que vocês vejam se no enunciado apareceu a expressão nessa ordem. Não. Se não apareceu nessa ordem, não significa que de fato é nessa ordem aqui. Quando eu digo assim, fulano está para fulano, assim como tanto está para tanto, se eu não disser nessa ordem, não necessariamente. Não quer dizer que seja. Pode ser que seja, mas pode ser que não. Certo? Beleza. Então nós escrevemos isso. Aí vamos vir para o nosso quadrinho agora aqui, por favor. Mesma ideia de antes. Mesmo quadrinho. 3 espaços horizontais, 2 espaços verticais. Eu já vou fazer o apontamento aqui das razões do que nós estamos relacionando, né? Deputados, senadores, o que vem aqui na terceira?
Total e depois diferença. Sempre dessa forma. Certo até aqui, minha gente? Mas agora eu quero que a gente observe uma coisa e pondere aqui. A razão entre deputados e senadores era 3-8, não é isso? Beleza. Só que aí no momento que a banca começa a me falar mais, ela diz que os deputados estavam em quê? Minoria ou maioria? Maioria. Os deputados em maioria. Então dê uma olhada para essa razão aqui. Faz sentido? Não faz. Porque aqui eu estaria fazendo a leitura dessa ordem, estaria dizendo que para cada 3 deputados há o quê? 8. Pode? Não, claro que não. Estão entendendo? O que significa isso? Que de fato não vai ser 3-8. Eu poderia ou alterar aqui, mas como eu já botei nessa ordem, a ideia, pessoal, é que a razão não vai ser 3-8, coisa nenhuma, vai ser o quê? 8-3. E aí eu tenho que tomar esse cuidado. Reparem que a banca não me disse nessa ordem. Ela disse que era 3-8. Ficou claro então, gente? Então eu tenho que tomar cuidado com a informação real que a banca vai me dar. Se essa informação contrapõe aquela ideia inicial de que fosse 3-8, porque reparem, ainda que esses números aqui não sejam reais, mas na proporcionalidade eles têm que traduzir o que é real. Concorda? Não pode ser contraditório. Ficou claro, minha gente? Beleza, então vamos preencher o nosso quadro aqui. Para cada quantos deputados? 8. São quantos senadores? 3. Quanto que é o total aqui? E quanto é a diferença aqui? 5. Fica claro? 8 menos 3, 5. Aqui colocamos os números da razão. O que a gente vai buscar agora? O número real. Qual foi o número real que a banca me trouxe? Ela diz que os deputados em maioria eram tais que a quantidade deles excedia em quanto? A de senadores. Gente, esse 35 tem uma correspondência com qual desses números aqui? É com o de deputados? Não, também não é com a de senadores. É o total? Não. É o quê? É a diferença. Reparem, por favor. Se nós olhássemos aqui em cima, não são reais, mas podemos pensar assim. Gente, os deputados excedem em quantos senadores aqui? 5. Onde é que está o 5? Então os 35 vai aonde? Vai aqui, minha gente. Ficou claro isso? É o 35, é a diferença. Nessa outra questão, a informação real que a banca me trouxe era no total. Não havia dúvida que era o total. Nessa é a diferença. Todos compreenderam por quê? Porque não é o número de deputados nem o de senadores, e sim aquilo que os deputados têm a mais que os senadores. Então esse é o 5, se eu olhar aqui fica visível, não é? Então o 5 vem aqui. O que a gente vai fazer? Dividirmos o 35 por quanto? Por 5. Podemos já anotar o fator aqui? O fator vai dar 7. Eu já vou botar direto. Todos lembram, né? Que a ideia é só dividir 35 por 5. Muito bem. Minha gente, agora vamos à pergunta. Porque no momento que eu já sei o fator, observem bem, eu posso determinar quaisquer um desses outros aqui. Basta que eu tome o parâmetro aqui e multiplique por quanto? Pelo mesmo 7. Beleza. Mas aí vamos ver qual era a pergunta. A pergunta é, após a saída dos primeiros o quê? 8 deputados, quantos permaneciam lá? Essa ideia aqui, naturalmente, que é no início da reunião, então me interessa aqui descobrir o que? Os senadores ou os deputados? Os deputados. Quanto é que dá aqui? Então, portanto, 8 vezes 7, 56. Mas é claro que a banca provavelmente botaria uma resposta 56, mas não é, porque a pergunta não é essa. O 56, gente, é após a saída ou é no início? E saíram quantos? Então, após a saída, o que eu vou fazer aqui? Subtrair aqueles 8. Qual é a resposta, portanto? 48 senadores permaneciam lá. Todos compreenderam, gente? É esse tipo de questão que, por vezes, pode ocorrer ali. Não ficou claro? Eu explico de novo. Não? Reparem, por favor. O 35, ficou claro por que é a diferença? Uma coisa que vai ajudar bastante a gente. Quando a gente lê a informação real, e não é algo claro, nessa aqui estava claro, não estava? Que o 63 era o total, ainda que ela não tivesse falado total, mas ficou claro que era o total. Nessa daqui, ela fala que os deputados excediam, não era isso? Então, assim, se a gente tiver dificuldade em enxergar qual é o número, a gente olha para esses números aqui. Se fossem reais esses números, os deputados seriam quantos a mais que os senadores aqui? Seriam, a gente vai fazer a diferença, então são 5. Onde é que está apontado esses 5? Está aqui, é a diferença.
Então, os 35, que é o número real, corresponde a qual aqui? Ao 5. Por isso que foi aqui que eu fiz a divisão. Ficou mais claro, gente? O 35 é a diferença. Não é a quantia nem de um nem de outro. É a quantia que os deputados têm a mais que os senadores. É a diferença. Professor, nessa questão, dá para dizer que tudo é uma questão de interpretação? Eu costumo dizer que não é só nessa. Tu vai ver que a maioria das aulas de matemática é portuguesa, que é o grande problema da gente. Mas, na verdade, é matemática, porque a matemática é tão maravilhosa que ela é completa. Eu sei que vocês abominam, por isso que eu estou brincando. A maioria abomina a matemática. Mas, gente, tu disseste muito bem. É muito mais a interpretação do que as contas, não é? Tu vai ver, as questões são assim. É bem isso, tá? Mas nada que treinando a gente não pegue o jeito. E a gente vai dando umas dicas, uns bizus aqui para a gente decifrar bem isso. Ficou claro o 35 agora? Divide por 5 dá quanto? 7. Claro que se eu quisesse descobrir quantos senadores estão lá, bastaria eu multiplicar o 3 por quanto, gente? Por 7, vai dar 21. Se eu quiser saber o total de parlamentares que estariam lá, 11 vezes quanto? 7, que vai dar quanto? 77, que é a soma aqui. Entendem? Mas a pergunta era sobre a questão depois, após a saída dos 8 primeiros deputados, então. Partimos dos 56, tiramos os 8. Tranquilos? 48, então. Sim. Teria outra forma de resolver ao invés de colocar nos quadrinhos? Eu te diria assim, tem outras formas de resolver. Só que o quadrinho, ele é mais visível. Porque, por exemplo, sei que alguns alunos aprenderam de uma maneira diferente. A razão entre, por exemplo, aquela primeira questão, moças e rapazes era 3 para 4, concorda? Então a gente pensaria talvez botar assim, 3 para 4, assim como... Mas a quantidade que deu lá, o que era aquele 63? Era o total, lembra? Ele tem a ver com quem? Com 3 ou com 4? Com nenhum deles. Tem a ver com 7. Tu me entendeste? Então, por isso que confunde um pouquinho mais. Eu até poderia fazer uma mudança que pode ser assim, por exemplo. Eu relacionaria, então, homens... Lembra que isso aqui era homens e mulheres, né? Eu botaria o meu 7 aqui. Então, eu estaria fazendo uma mudança por minha conta, relacionando homens e o total. Porque aí o 63 viria aqui. E assim eu conseguiria descobrir quantos homens. É só ver o fator aqui. Mas eu acho que o quadro ele é mais prático. E é só uma questão de tu treinares. Daqui a pouco tu já vai ver que fica mais fácil o quadro. Tá bom?